Olá, amigos do canal História Esporte, mais uma vez, bem-vindos todos aí. E contando novamente com a participação do Ramon Dutini, que já esteve conosco aí falando sobre os maiores discos e as maiores obras musicais do ano de 1971, um ano muito emblemático, e que vai ter a ver com o que nós vamos falar hoje aqui também. 71 é um ano importante para essa história que nós vamos tratar, mas o nosso tema hoje, especificamente, são os Beatles na carreira solo. Naturalmente que o nosso querido Ringo Starr vai ser mencionado, vai ser evocado, mas vamos tentar trabalhar aí no material vasto que tanto George, quanto Paul, quanto John deixaram para nós, né? E a gente sabe que os Beatles, né, Ramon, são aqueles personagens que cada um se identifica e às vezes se identificar mais com A ou com B acaba você levando a não ver tantas coisas positivas no oposto. Eles não são Hum. opostos, eles são tudo que eles foram por terem trabalhado juntos. Tem aquela frase do John, né, que diz que nenhum dos Beatles daria certo inicialmente se fosse sozinhos, porque ele era muito feio, o Paul era muito fraco, o George era muito quieto e o Ringo era baterista, não é isso? Então, para passar a Ai, bola para você, meu querido, agradecendo novamente a participação, teu tempo conosco aí, vamos falar da carreira solo deles e chegar aí, um veredicto, talvez assim, mas, enfim, colocar, né? Queria que você falasse, você que tem essa coleção e você é uma referência nisso, queria pedir para o pessoal também, que já falei na época, falar novamente, quem segue o História Esporte, siga lá o Disco Voador Oficial, tanto o podcast quanto o YouTube. Nós também agora estamos tentando engatinhar, tá, no podcast, Ramon. Estamos colocando aí uhum. alguns dos nossos episódios, o nosso vai estar lá também. Então, sem mais delongas, te agradecendo e pedindo para você puxar aí a obra desses três caras especialmente. Valeu, Ramon. Bom, cara, antes de qualquer coisa, eu que quero te agradecer, quero agradecer mais uma vez o convite, né? Já é a segunda vez que eu venho aqui participar. É sempre um prazer. A gente tem sempre um papo interessante quando conversa aqui. Da mesma forma, te agradecer aí o pedido, a sugestão para que os seus ouvintes aí, os inscritos, se inscrevam também no Disco Voador, né? A gente terminou agora, com a licença para o Merchan, a gente terminou agora uma ótima temporada de entrevistas, a nossa quinta temporada de entrevistas, que ocupou todo o mês de fevereiro, né? Foram 23 entrevistas totalmente inéditas com artistas que nunca tinham participado ainda. E olha que eu já fiz quase 300 entrevistas, então ocupar um mês inteiro só com pessoas que nunca tinham ido foi uma tarefa interessante de cumprir, mas deu certo. Então, sigam lá, Disco Voador Podcast aqui no YouTube, @Disco Voador Oficial no Instagram. E toda semana tem uma coisa nova, a gente tem várias séries que a gente lança semanalmente, né? E as entrevistas voltam em maio. É isso. Bom, falar de Beatles é um dos meus assuntos preferidos, né? Eu amo Beatles, acho que todo mundo que vem perguntar qual é a sua banda preferida, o seu artista preferido, eu digo que Beatles não pode contar, né? Não dá para levar em consideração Beatles, porque acima de tudo sempre vai ter os Beatles. Então, por isso que muitas vezes eu digo que é o Pink Floyd, porque acima do Pink Floyd só os Beatles. Então, como Beatles é hors concurso, não dá para colocar. Mais ou menos como é quando a Mas, gente fala no esporte, né? Só fazendo um parênteses, quando vai citar o aham, Pelé, né? Quem é o maior depois do Pelé, né? exato. Depois do Depois Pelé. do Pelé a gente vai falar, o Maradona, enfim. Mas eu acho muito interessante quando alguém se debruça sobre a carreira solo dos Beatles, justamente porque se por um lado a gente consegue entender, consegue enxergar 1 milhão de qualidades em cada uma das quatro carreiras, por outro lado, a gente consegue também compreender essa frase aí que você citou no início, de que eles quatro muito provavelmente não teriam conseguido o sucesso que tiveram sozinhos, né? Eu acho que isso fica muito claro quando você pega não só a carreira do Ringo, né? E já de cara, a gente é claro que a gente vai usar a carreira do Ringo como um exemplo
um pouco menos bem sucedido do que o dos outros três. Mas de maneira nenhuma não é por preconceito, não é por achar que o Ringo é um músico inferior, muito pelo contrário. É que em número de sucessos populares, hits, né? Claro, em quantidade de discos vendidos, o Ringo, infelizmente, fica em quarto lugar aí, entre os quatro, né? Mas eu estava dizendo que a carreira solo deles tem inúmeras qualidades, inúmeras situações ali onde você se questiona se aquilo realmente valia a pena ou não. Mas, acima de tudo, você consegue enxergar ah, traços da genialidade deles enquanto estavam na banda e novos exemplos de genialidade que eles desenvolveram ao longo de suas carreiras solo. Sensacional. O John, vamos começar falando do John, então. Eu quero Vamos. puxar justamente pelo seguinte: esse disco aqui, que eu tô com o LP, se Sim. aparece bem certinho, É. não tá, tá dando meio embaçadinho, mas é o primeiro, né? O Plastic Ono Band. Ele sai ainda nos Beatles porque tem às vezes por uma questão de data, né? Mas eles já tinham material, muito material produzido, né? Tanto que o George sai com um disco triplo, né? Então, assim, como é que você vê essa saída deles? Vamos começar pelo John, mas a saída deles, como é que foi aquele fôlego que cada um tomou após sair dos Beatles, né? Eu acho essa uma das partes mais interessantes da história, né? Inclusive tem um livro que saiu, já deve ter uns 10, pelo menos saiu em português há uns 10 anos, uns 10 ou 12 anos, talvez, tem muito tempo que eu li, chamado A Batalha pela Alma dos Beatles, né? Que fala sobre justamente o final, os momentos finais aí da banda, né? Os últimos encontros deles, quatro, né? As últimas reuniões, né? Os momentos em que eles se encontraram durante a dissolução dos Beatles, mas curiosamente até eles nunca se encontraram os quatro. Acho que depois de 1969, início de 69, ou final de 68, eles nunca mais se encontraram os quatro. Ou seja, é, a- o Paul anuncia o seu primeiro disco solo no mesmo momento em que anuncia a sua saída da banda, em abril de 1970, se eu não me engano. Dia Eles ficaram 10. pratica... é, eles ficaram praticamente um ano ainda como banda sem se ver os quatro na mesma sala, né? Então isso é uma coisa muito marcante na minha opinião e mostra como que a dissolução deles, se por um lado foi muito traumática por conta de toda aquela sacanagem de Alan Klein e de outros sanguessugas ali que apareceram no momento, também pode ter sido e deve ter sido muito dolorida, né? Porque ainda que a banda tenha durado poucos anos comparado a outras tantas aí, eles eram, acima de qualquer coisa, acima de qualquer dinheiro, acima de qualquer coisa, eles eram bons amigos. E eu já vou deixar aqui, Marcelo, logo de cara, já vou jogar uma bomba no teu colo aí para você se virar, Tá. tá? Você puxou aí o Plastic Ono Band e eu já vou dizer uma coisa que é o seguinte: sem incluir o Ringo, porque o primeiro disco solo do Ringo, a rigor, é um disco de covers, né? Ah, eu vou te jogar a seguinte bomba. As melhores músicas solo do Paul, do John e do George estão nos primeiros discos solo que eles lançaram. Para mim, a melhor música solo do John não é Imagine. A melhor música solo do John, para mim, é God, que tá no Plastic Ono Band. É, Hal tá no Imagine também, né? Só para confirmar. How tá no Imagine. Tá no Imagine. Mas de fato eu também acho esse disco, até por isso que eu tinha separado ele aqui, a própria canção Love, eu acho assim, de uma singeleza, né? Absurda. Working Class Hero também aqui, né? Uhum. Então Sim, realmente é um disco que eu concordo contigo. É por aí. Eu acho que esse é o melhor disco do John. Mother, aquele grito dele, é. aquilo lá é uma coisa fora do.
né? É um cara que, dos poucos caras, assim, artistas de música, que eu acho que conseguia transmitir um sentimento tão forte em música e ainda produzir uma música tão bem feita, tão bem elaborada, né? Ainda que seja mais simples no sentido de acordes e etc., mas é um cara que conseguia transmitir uma mensagem muito forte. E você citou God, que eu acho que é também candidatíssima à melhor música dele. É, pra mim é a melhor. Ah, como eu disse, eu acho que a melhor música do Paul está no primeiro disco solo do Paul e a melhor música do George também está no primeiro disco solo do George. O Ringo não se aplica, primeiro pelo motivo do primeiro disco ser um disco de covers, e eu acho que a melhor música do Ringo está justamente mais adiante, em 1973, mas aí eu não quero atropelar a tua pauta, não. Vamos no teu tempo aí. Então fala um pouquinho da carreira do John de ponta a ponta, né? Aquele até o Double Fantasy, aquele tem um outro disco que a capa é a mesma capa mais colorida, né? Às vezes eu Sim. me confundo se é um disco póstumo ou se é só um compilado, porque eu não tenho esse, infelizmente. É Milk and Honey, né? É um Milk disco and Honey, póstumo. Acho que póstumo, saiu né? em 82, talvez. É, a capa do Love Fantasy foi Double Fantasy, foi É, preto e branco e a do Milk and Honey sai colorida, né? isso aí. Então fala da carreira do John, assim, de tudo que esse cara teve para oferecer. Ele já saiu com essas pedradas, mas ele É, manteve esse ritmo na sequência. Como é que você entende? Assim, infelizmente, uma morte muito prematura, mas é, 10 anos de carreira é um bom tempo, né? é. Bom, ele teve mais tempo de carreira solo do que nos Beatles, né? Então isso já responde tudo. Com relação ao primeiro disco solo do John, é o que você falou, né? Para mim, tem ótimas músicas, a melhor está lá, mas concordo com você que Mother, Hold On, Isolation, Love, são ótimas músicas. Acho que tem muito a cara do John e são músicas que me parecem que não teriam exatamente um espaço, um espaço muito, um espaço merecido num disco dos Beatles. No ano seguinte, em 1971, quando ele lança o Imagine, né? Eu acho que isso fica, eu acho que esse disco acabou ficando muito marcado pela faixa título, óbvio, é uma das músicas mais bonitas e mais verdadeiras, na minha opinião, né, já feitas em todos os tempos, em qualquer idioma. Né? Eu, pelo menos, penso que se cada um de nós seguisse o que está escrito naquela letra, a gente não teria 80% dos problemas que o mundo tem, né? Enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Mas além de Imagine, a gente tem Crippled Inside, que é muito legal, muito gostosa de ouvir. Temos Jealous Guy, que é uma outra música lindíssima. Eu acho que o John tem uma capacidade muito grande de falar de problemas, né? Principalmente problemas próprios, né? O próprio título da música já diz que ele é um cara invejoso, ciumento, enfim. Então, para você fazer uma música na primeira pessoa, se colocando numa situação dessa, é porque a pessoa tem que se garantir muito, né? Enfim. Existem outros momentos incríveis no disco, mas eu destacaria How Do You Sleep, que é uma um ataque, vamos falar a palavra verdadeira, né? Um ataque ao Paul, né? Inclusive, só não é um ataque nominal porque não tem o nome Paul McCartney na letra, mas ele diz que a única coisa boa que ele fez Foi Yesterday. foi Yesterday, e desde que ele foi embora, Another Day, né? Since You've Gone is just another day. Que é um Levando isso trocadilho, para o né? sucesso que o Paul tinha feito no disco Ram, né? Que a gente vai falar já já. Então, para mim, as melhores músicas desse disco, claro, não tem como dizer que Imagine não entra, claro que entra, mas Imagine, Jealous Guy e How Do You Sleep são músicas que, para mim, definitivas nesse disco do John. Eu acho que a carreira solo do John segue na mesma altura, no mesmo nível até o disco Mind Games, né? A música Mind Games para mim é uma das melhores de longe do John, assim, sabe? Eu acho que
Eu digo a Arranjo você, pra mim, sensacional. se for colocar um top 3 do John, de coração, número um seria God, número 2 seria How Do You Sleep, e número 3 seria Mind Games, porque eu não colocaria nem Imagine, Né? mas Mind Games é uma coisa incrível e é legal também a gente citar. Talvez muita gente não se lembre ou não esteja ligado, mas há uma versão muito legal de Mind Games gravada pelo Nando Reis, num tributo ao John Lennon, que foi lançado há uns 20 anos, assim, 20 e poucos anos. Enfim, outras músicas legais desse disco, a gente tem Intuition, que eu adoro, é uma música que não ficou muito, acabou não ficando muito falada, mas eu acho uma música muito legal. É, enfim, tem várias coisas legais. Quer comentar alguma coisa ou posso continuar? Eu lembrava da canção How. Aham, How can I go sim. forward? É nesse disco? É um pouquinho Não, depois. How é do Imagine, né? Ah, é assim, do Imagine, né? Não, é que eu achei que How, você tava. Então no Imagine tem How e tem How Do You Sleep. Tem as duas. exatamente. Duas É. pedradas. How é uma das minhas preferidas, sabe? God, fecho contigo, mas no meu top 3 talvez How entrasse ali. Uhum. É uma das que eu mais gosto. Nesse meio do caminho aí na carreira solo do John, aconteceu a última apresentação dele ao vivo, né, num dueto aí com o Elton John, uma participação que ele fez num show do Elton John no Madison Square Garden. E ele cantou uma música justamente do disco Walls and Bridges, né, que é o disco posterior ao Mind Games, que é a música Whatever Gets You Through the Night. Boa música também, acho divertidíssima. Tem o Elton John tocando piano nessa música. Mas para mim, eu confesso que daí em diante, eu acho que a carreira solo do John patina um pouco. Eu não, eu adoro, tenho todos os discos, sabe? Tudo que puder ser relançado ou ser reembalado da carreira solo do John, eu tenho interesse em conhecer, em consumir, mas para mim eu acho que ele começou a dar uma patinada daí para frente, né? Não sei, eu não sei se ele Uhum. ficou muito, como é que eu vou dizer? Eu acho que a vida doméstica dele, né, a questão doméstica dele ficou muito mais forte, sabe? Ele teve filho com a O Chan Yoko, nasceu né? em 75, né? Oh, 75, né? Tem uma música linda que ele fez pro Chano chamada Beautiful Boy, que eu acho sim. incrível essa música. Tem uma E das tem letras, outra. um dos trechinhos que eu mais gosto, que eu falo sempre pro meu filho, que é aquela parte que ele diz assim: I can hardly wait to see you come of age, né? Então, É, por mais que a é, gente adore ver o nenezinho e curtir, é, mas você quer que ele cresça para vocês poderem compartilhar as coisas, né? é verdade, é verdade. E também a outra grande. Eu acho assim, a carreira solo do John veio no alto, deu uma. E pegou um fôlego de novo, né? Com How Do You Sleep, mas sobretudo com Woman, né? Que declaração, que música, sabe? Canção. Muito bem tocada. Eu adoro o jeito como o pessoal tocou essa música, sabe? Eu acho, eu acho que é uma música que tem ali uma beleza, um amor, mas também um desespero, né? Como se ele soubesse que faltava muito pouco tempo para ele se separar, né? Infelizmente, da Yoko, né? Loucura, Se né, cara? separar não por vontade própria, mas sim por vontade uma pessoa insana que tirou a vida dele. Vamos falar então do nosso Paul, né? Então, John, eu acho que eu fecho contigo essa questão de da oscilação, né? Começar muito forte e entrar quebrando tudo. Eu diria que, como você falou, que os melhores discos de cada um deles são os primeiros, mas assim, sem me aprofundar muito, eu diria que os meus discos favoritos solo deles são justamente os primeiros dois discos do John, né? Uhum, Então, eu vou falar agora do Paul, né? Porque o Paul, e eu quero começar citando um CD que para mim é muito importante, cara. Não é um masterpiece, eu sei, mas no meu coração tem essa quase que esse lugar, né? O disco Driving Rain, que o Paul lançou em 2001. Então, vamos fazer a nossa linha do tempo vai ao contrário agora. A gente vai para o meio e volta para
começo e vai para o final depois. Vamos nessa. Esse disco ele sai em novembro de 2001, mais ou menos, salvo engano. Ele, inclusive, por conta disso, ele fez às pressas, né, a canção Freedom, que é uma canção relativa, né, após os ataques de 11 de setembro. Eu acho que é uma canção que ele podia ter mantido aí, mas ele tem uma situação com esse disco que é algo, vamos colocar assim, não chega nesse padrão, mas assim como o Roberto tem com Louco por Você, como o Tim Maia tem Uhum. com Racional e outros tantos artistas têm, né, com certos discos que eles não querem mais reproduzir. O do Paul é um disco que ele fez declarações imensas para Heather, né, a esposa, segunda a esposa após a morte da Linda, né, terceira esposa dele ao total, né. Uhum. E tem grandes canções, cara. Tem uma canção chamada From a Lover to a Friend, em Sim. que ele está falando com a Linda, né? Então ele diz para ela assim: Take your own advice and let me love again, né? E tem outros tantos, bons rocks, enfim, é um disco que eu gosto bastante. Mas também é um período em que o Paul estava ressurgindo artisticamente, assim, né? Após a morte da Linda. E na sequência ele também começou a fazer coisas bastante distintas, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco desse disco, se você quiser citar algo em especial, mas desse momento do Paul e aí faz um flashback da carreira dele. Eu gosto desse disco também, sabe? É o que você falou. Eu não acho que tá nem entre os 10 melhores, mas eu acho que é um bom disco. Não é nem de longe é o pior disco do Paul, sabe? Nem de longe mesmo. Esse disco tem uma música linda chamada Your Loving Flame, não é nesse disco que tem essa música? Exatamente. Essa música é muito boa, sabe? E você consegue enxergar claramente o poder que o Paul McCartney tem em fazer uma balada daquelas de arrancar um pedaço do coração para cada uma de suas esposas, né? Porque ele fez uma para Linda, fez uma para Heather e fez uma também para Nancy, né, que é a atual esposa dele. E, enfim, fez mais de uma para cada uma delas, mas eu acho que tem pelo menos uma grande balada para cada uma das esposas que ele teve. Eu gosto desse disco, a turnê desse disco foi muito boa, eu acho interessante citar isso, porque tinha muitos anos que o Paul não fazia turnê. Ele fez uma turnê em 93, eu acho que a última turnê que ele fez foi em 93, inclusive veio ao Brasil, né, em São Paulo, acho que foi em Curitiba também, em 93. Sim, E, Curitiba três exatamente. e depois ele ficou meio recluso, né, por conta da doença da Linda. Aí a Linda morreu, aí ele fez poucas aparições. Depois teve aquele famoso show no Cavern Club, né, a partir do disco Run Devil Run. E aí enfim, foram 9 anos, 8, 9 anos aí sem o Paul McCartney subir aos palcos numa turnê propriamente dita, né? E quando ele fez, ele resgatou músicas aí que a gente nunca esperava, tipo, tem shows dessa turnê que ele tocou She's Living Home, tem show dessa turnê que ele tocou, se não me engano, cara, You Want to See Me, sabe? Teve muitos resgates aí da obra dos Beatles e do Wings também, e da carreira solo, né? Teve show que ele tocou Too Many People, eu acho. E, enfim, foi uma turnê muito marcante. Eu não assisti, eu só fui assistir o show, assisti o Paul ao vivo pela primeira vez 2 turnês depois dessa, em 2009, mas eu acho que é um grande disco, junto com um grande disco ao vivo também, né? É bom a gente sempre falar isso. É aquele, as turnês, acho que nos Estados Unidos, né, tem um DVD, né, aquele, dessa turnê, Tem né? o Driving USA e Driving. Não, Back in the USA e Back in the... Back in the World. Então é um show gravado nos Estados Unidos e um show gravado na Europa. Tudo bom. Então, o Paul, até chegar nesse estágio aí da Linda, né? Vamos falar então do Paul saindo dos Beatles também, né? Como você disse, ele anuncia o fim dos Beatles e anuncia o primeiro disco dele. É. Ele chegou com tanta pedrada quanto o John, assim, logo de cara? Então, eu não acho que como disco, o McCartney 1 seja um grande disco, não, tá? Não acho mesmo. Eu acho que é um disco menos
como conjunto. Eu acho que é um disco menos inspirado do que o Plastic Ono Band. No entanto, a melhor música do Paul, e incluo entre as músicas que ele fez para os Beatles também. A melhor música que o Paul McCartney já escreveu está nesse disco. Maybe I'm Amazed, eu acho que é a música que salva ou conquista qualquer casamento, namoro, ficante, não importa. Se você quer Aham. ficar com alguém, mostra essa música. É meio caminho andado. Se você quer voltar, reparar um erro, mostra essa música também. Vai dar Aham. certo. Show de bola. Enfim, mas também não é só dessa música que o disco vive, né? Tem That Would Be Something, que é muito legal. Hot as Sun, que é muito legal, que ele foi tocar ao vivo depois, muitos anos já na- no finalzinho aí do Wings, eles tocavam essa música ao vivo. Junk, que é muito legal essa música também, uma baladinha, né? Uma coisa assim, Tá bem no folk. Anthology, inclusive, né? Ou seja, material que Exatamente. já estava, Já tava assim nos como Beatles. All Things Must Pass e algumas É, outras canções dele já estavam ali, né? O Anthology traz também, né? é. E Every Night, né? Que é outra Essa eu daquelas acho baladas que ele fez, que é muito maravilhosa. legal, são muito legais, Tocou no né? acústico também dele, né? Ele gravou. Tocando no acústico, exatamente. E aí vem o. Não, vem o Wings, não, ainda tem mais um disco antes do Wings, que é o Ram, né? O Ram, pra mim, é um disco, como conjunto, é um disco muito melhor que o McCartney 1. Muito melhor. E ali tem algumas das melhores músicas do Paul também de todos os tempos, como The Backseat of My Car, que eu acho um pecado ele nunca ter tocado ao vivo, né? Mas é uma grande música, uma coisa assim, bem, bem marcante. Tem uma também que é o meu nome, né? Ramon. Ramon. Boa. Em seguida vem o Wings, né? Aí com o Wings as coisas ficam um pouco mais fáceis, vamos dizer assim, porque ainda que é óbvio que o Paul tenha sido a principal força do Wings, a gente pode a gente, a gente pode facilmente enxergar que o Paul é um cara de banda, né? Eu acho que o grande lance dele é uma banda para ele poder é, desfilar ali seus poderes, né? Porque o Paul é um cara meio extraterrestre, então ele Sim. precisa de algum lugar para desembocar os poderes ali, né? Então que seja numa banda. O primeiro disco, o Wings Wildlife, para mim é um disco menor da banda, né? Mas eu entendo também que como princípio de banda e tal, enfim, as coisas se organizarem, não dava para esperar também um mega hit. No entanto, eu destacaria duas músicas. A própria Wildlife, que é ótima, a Dear Friend, também, a última música do disco, que é muito boa. Nesse meio do caminho aí tem uma música chamada Mary Had a Little Lamb, que é uma daquelas músicas com temática mais infantil que o Paul fez diversas, né? Tanto nos Beatles como depois, Sim. que é muito bonitinha também e vale a pena ser ouvida. Red Rose Speedway, de 1973, também tem outra daquelas que tem que estar no panteão da obra do Paul aí, né? My Love, uma das maiores e mais belas baladas Hum. que alguém já escreveu para outra pessoa Essa é a em todos preferida do os meu tempos. pai, do Paul, né? É uma coisa impressionante essa música, sabe? Tive a sorte de vê-la ao vivo várias vezes e assim como Maybe I'm Amazed. E, poxa, é de chorar mesmo. Mas em Outra. 2009, assim como você, eu estive no Morumbi. E ele cantou essa Exatamente. lá, né? Cantou. Na verdade, no Morumbi foi 2011. 2010, desculpa. 10. 2010, exatamente. 10. 2010. Tem razão. E, enfim, Aham. outras grandes músicas estão nesse disco também. Acho muito legal Big Barn Bad, a faixa de abertura. Né? Acho legal Little Lamb, Dragonfly. Enfim, mas é um disco que, na minha opinião, é puxado pelo My Love e tá tudo bem, porque a música é muito boa e não precisa de nenhuma outra música para segurar o disco. Em seguida vem o disco mais famoso da carreira solo do Paul, né, Band on the Run. Para mim, o melhor disco como conjunto, né, da obra, como conjunto de músicas, né, é o melhor disco da carreira do Paul. Eu acho que
As pessoas entram nessa de, é um clichê e tal, falar o Band on the Run. Mas, assim, uma coisa é você usar um clichê e dizer que, vamos lá, que o disco de 71 do Roberto é o melhor. Outra coisa é você usar o exemplo do Band on the Run, que só tem música boa, não tem música ruim aqui. Então tem que ser o melhor. São 9 faixas, as 9 são boas. Então não tem o que discutir. Band on the Run, Jet, Bluebird, Miss Vanderbilt, Let Me Roll It, Mamunia e No Words, né, que são músicas que ficaram menos famosas, mas ainda assim ótimas, fechando com Picasso's Last Word e 1985. Dessas músicas, o Paul, acho que a única que nunca tocou ao vivo foi Mamunia, para vocês verem o poder desse disco, né? Que é um dos termômetros do sucesso de uma obra. Eu acho que Tá não é o permanente. Ramon que está dizendo, mas sim, a história está aí para provar. Um dos termômetros do sucesso de uma obra é a quantidade de músicas daquela obra que se tornam eternas, vamos dizer assim, né? Que se sustentam no setlist de um show. Ele E, mantém metade dessas aí, pelo menos, né? exato, nós Segue estamos tocando. gravando esse episódio dia 8 de março de 2024. Há 3 meses atrás a gente viu o Paul McCartney no Brasil, né? Eu vi 2 vezes e posso dizer para você que tinha uma, duas, três, quatro músicas desse repertório. Mas, no entanto, em outras oportunidades, eu já vi as quatro que eu falei, cinco, seis. Seis. Você vê. Quantos discos, né? Que tem 6 músicas, né? Quantos discos ele tem para Aham. escolher o que tocar e quais outros discos que vocês conhecem aí que 2/3 do repertório é incluído no show 40, 50 anos depois. É difícil. Vocês vão lutar muito Raro, aí para raro. achar. Acho que só Dark Side of the Moon que pode servir como exemplo. Enfim. É, exatamente. Depois vem um outro grande disco, Venus and Mars. Eu acho esse disco ótimo, sabe? Tem músicas muito legais. Para mim é um disco muito subestimado, né? As pessoas Subestimado, né? olham esse disco com uma certa. Peraí, tem outras coisas mais legais para ouvir. E no entanto, não. Para mim, esse é o segundo melhor, sabe? Ele só não é melhor que o Band on the Run, dentro da obra do, do, do Wings, né? A Hum. gente tem aí a própria Venus and Mars, que é ótima, Rock Show, que, pô, Rock Show é uma aula de rock, porque além de você ter uma narrativa ali do que acontece em cima de um palco, ele fala o nome de um monte de casas de show aí pelo mundo que são históricas, né, para o desenrolar do rock. Além disso, você tem You Gave Me the Answer, ótima. Magneto and Titanium Man, ótima. Letting Go, que é devastador, assim, sabe? Essa música, quando ele Também voltou a arrebenta, tocar né? ao vivo, cara, No foi um Morumbi ele mandou golaço. essa, né? Foi um É, golaço, né? foi um golaço, golaço. Spirits of Ancient Egypt, ótima também, sabe? Call Me Back Again. Listen to What the Man Said. Tive a chance de ver essa música ao vivo também, cara, e é inacreditável, sabe? Gosto Como muito essa dela música é também. Eu boa nunca e, pude e assistir ela. é, Tem como naquele essa All the música é Best, boa. aquele coletâneazinha dele que ficou famosa, né? Exato, All the Best tem essa exato. aí. Então, assim, eu sou suspeito para falar porque eu amo esse disco. Wings at the Speed of Sound, de 1976, também um disco que tem, pelo menos. Assim, Marcel, eu acho que como a discografia do Paul é muito vasta, ainda que a gente fale de todos, eu não vou falar de todas as músicas, né? Eu vou Sim, citar sim. aqui duas ou três que eu goste muito e você, por favor, se as que eu citar não estiverem nas suas preferidas, você me interrompa e vamos falar sobre as que você gosta também. E o Wings at the Speed of Sound nós temos Let It In, né, que ele está tocando até hoje, ótima música. Beware My Love, que tem, se não me engano, não sei se é na edição que foi pro disco ou se é num bônus que saiu anos depois, uma versão gravada com o John Bonham do Led Zeppelin na bateria, né? Então, você ter o John Bonham já é um Oh, grande adereço aí na faixa. Mas para mim a principal é Silly Love Songs, né? Uma daquelas.
outras músicas que são perfeitas do Paul, Muito boa. com metais, sabe? Com o Paul tocando muito aquele baixo Rickenbacker que ele tocava nessa fase, nunca mais voltou a tocar, Eu infelizmente. gosto dessas metalinguagens dele também, né? Então, Silly Love Songs não deixa de ser algo que falavam dele à época, que É. falariam mais depois, e ele dando um recado e dizendo, né? Enfim. A carreira do Wings vai chegando no final, né? O penúltimo disco da banda foi lançado em 78, é o disco London Town. Para mim também é um disco menos legal, assim. Eu destacaria pelo menos uma música muito boa, que é With a Little Luck, que para mim também é uma das grandes músicas que o Paul já fez. E infelizmente, a não ser que tenha tocado nessa época, mas depois dos anos 70 ele nunca mais voltou a tocar essa música. O que é uma pena, porque é uma música muito pra cima e uma música deliciosa de ouvir. Deixa eu só fazer uma confirmação. O Mull of Kintyre é de qual Mull of disco? Kintyre eu acho que é de 79 também, né? É Ela nove? não tá em disco, é. Ah, 78 a tá. 79, ela não tá em disco, é um single. Inclusive, acho que Certo, até não. hoje é o single mais vendido A época eu lembro que na tá certo, mas eu Inglaterra, né? não saberia dizer o disco. Eu acho que é Coincindo, 78 então. ou 79, realmente. Mas Mull Uhum. of Kintyre é Uma das aquela música grandes. que ele fez para aquela região da Escócia, onde Isso. ele tem uma fazenda, enfim. Uhum. Uma característica de compositores assim como o Paul é que eles têm um dom muito poderoso de localizar o ouvinte geograficamente, né? Então a gente consegue se transportar para Penny Lane, para Moore Kintyre, para Liverpool, sabe? Para tantos lugares que ele narra nas músicas. Isso, para mim, uma coisa E, mágica. e fruto justamente da versatilidade musical dele, né? O conhecimento de instrumentos e a capacidade que ele tem de tocar tudo que é instrumento, né? A carreira do Wings então acaba no Back to the Egg, né? Lançado em 1979. Eu aqui acho que esse é o disco menos inspirado do Wing, sabe? Menos inspirado da carreira da banda. Eu acho que ele é ali pau a pau com o Wildlife. No entanto, o Wildlife ainda tem aquela, entre aspas, vantagem de ser um disco onde eles estavam se conhecendo, de ser um disco ali onde a banda estava pegando pegando no tranco ainda. Enfim, mas ainda assim tem ótimas músicas aqui. Getting Closer, né? Old Science eu acho muito legal. Arrow Through Me. E tem Rockestra também, né? Que é uma música instrumental que tem o John Bonham, que tem o Pete Townshend do The Who, que tem, acho que, não sei se o David Gilmour tá também, mas se não está, o David Gilmour vai aparecer já já no nosso papo. Bom, aí pós-Wings, Aí vem o McCartney 2, né? Que é o disco que as pessoas falam que é o disco eletrônico, né? Eu ah, não me pega muito esse disco, ainda que eu goste de Coming Up, né, que não é exatamente do McCartney 2, mas acabou sendo. total. Ainda que eu goste também de Temporary Secretary, acho Eu já interessante. não é um disco que realmente me afaz muito, não. Essas canções que você citou aí, Eu eu já. entendo. Não é uma. Realmente também. Pra mim, esse é o disco. Não é o pior disco do Paul. Eu vou chegar no pior disco do Paul ainda. Mas gosto, né? Uhum. Acho legal, É acho uma um disco. transição, né? Uma época meio transitória, A então é transição, difícil, né? exatamente. Acho um disco importante, porque tem uma. Tem uma. Como é que eu vou dizer? Tem uma característica histórica no disco, porque com o tempo, com o distanciamento histórico, a gente entendeu, teve a chance de entender que cada um dos discos que ele colocou o nome, né, McCartney 1, 2 e 3, são discos que acabaram ficando conhecidos por terem sido tocados exclusivamente por ele. E ele mostra para os ouvintes como ele tinha a capacidade ele tinha não, ele tem a capacidade de explorar tão bem os instrumentos e as tecnologias, né? Porque enquanto no McCartney 1 não tinha tecnologia, ele tocou tudo à vera, no Uhum. McCartney 2 tinha tecnologia demais comparado com o McCartney 1. Então é tudo meio eletrônico e ele fez tudo sozinho.
Já no Impressionante. McCartney 3, onde a tecnologia está no auge, né, que foi o que 3 anos atrás o disco, você vê que ele conseguiu juntar a tecnologia e o talento dele de tocar tantos instrumentos e fazer um disco que, na minha opinião, é um ótimo disco. Enfim, isto posto, podemos partir para o Tug of War de 1982, que também é, porra, lindo disco, sabe? É um daqueles discos que você tem que ouvir inteiro, não adianta pegar uma outra coisa, ainda que nesse disco tenha Ebony and Ivory, né? Um grande sucesso, Sim. uma daquelas músicas que tem a Steve cara Wonder. do Paul, né? Uhum. Junto com o Steve Wonder, assim, mas O Steve Wonder, enfim, eu acho que digamos, ele estava, já era super mega conhecido, mas, né, ainda era um momento de muito simbólico um encontro, assim, né? Um gigantesco exato, e um cara que era muito fera, que estava uma pegada, né, precisamos dizer. exatamente. Mas no Tug of War você tem aí o reencontro dele com o Ringo, né, na música Take It Away, o reencontro dele com o George Martin, enfim. É um disco muito importante, é um disco muito simbólico, com pessoas que não tinham até então nada a ver com o horizonte do Paul McCartney. Então, assim, pra mim é um descasso. Tem que ouvir. Em É, seguida, Pipes of Peace, as pessoas meio que ligam o Pipes of Peace ao Tug of War, né, como se fossem discos irmãos, né? Pode até ser, eu acho que No More tem. Lonely Nights é desses discos? Não, é mais Ah, assim, mais mais pra frente, adiante. né? Mais pra Vou frente. chegar. Tá, não, eu só Mas é achei nesse que era. disco que tem, é nesse disco que tem 666, né? Uma das grandes músicas do Paul, sabe? Uma das músicas mais interessantes aí que ele fez. É um dueto com o Michael Jackson, um dos 3 duetos que ele e o Michael Jackson fizeram, né? E, The Girl's cara, Mine, qual outro? é, Girlfriend, acho que é isso. Tá Ah, no. ok. É uma música do Michael, né? Enfim, grande disco também, no entanto, prefiro Tug of War. Give My Regards to Broad Street é a trilha sonora de um filme, né, que ele fez, lançado em 84, portanto completando aí 40 anos, que tem, para mim, vários defeitos, tá? Eu acho que esse disco tem vários problemas, regravações de música dos Beatles em versões assim questionáveis. Tem o Ringo, tem o George Martin, né? Tem coisas aí interessantes. Tem o Jeff Porcaro, né? Do Toto, um dos maiores bateristas do mundo. Né? Tem o John Paul Jones, do Led Zeppelin. Cara, tem muita gente importante nesse disco. E Mas, ficou mas aquém. ficou muito aquém, exceto por No More Lonely Nights, que essa é uma das coisas mais impressionantes que o Paul McCartney fez. Juntando com David Gilmour ainda, aí, cara, aí não dá. Aí o Fantástico. negócio é muito sério mesmo, muito sério, sabe? Eu acho que é um daqueles momentos onde o Paul bota na mesa todos os poderes, assim, sabe? O que que eu sei fazer? Vamos usar tudo. E, cara, pra mim, isso só vai acontecer mais uma única vez na trajetória artística do Paul. Nós vamos chegar já já. Chegar lá. Eu quero que você faça teu top 3, já que você fez do John, faz dele também mais pra Não, frente. vamos acabar. Pera aí, agora vamos acabar. Em seguida vem o que eu acho o pior disco do Paul, que é o disco Press to Play, né, 1986. É o disco menos inspirado, sabe? Não tem nenhuma música nesse disco que eu ame assim, sabe? Tem coisas legais e tudo, Stranglehold é legal, Footprints é legal, mas, cara, pra mim, se alguém tiver que dizer assim, já que você me pediu o top 3 dos melhores, eu já tô te respondendo qual é o pior. O pior pra mim é esse. E, no entanto, ele, como tem esse poder devastador de renascer, né, se recriar, se refazer, depois do Press to Play, ele lança um dos melhores discos da vida dele, que é o Flowers in the Dirt, cuja turnê veio no Maracanã em abril de 1990. Né? Foi a primeira Famoso vez que o Paul veio no recorde de Brasil, público, foi né? exatamente. Foi a turnê do Flowers in the Dirt. Esse disco aqui, cara, tem My Brave Face, que é ótimo.
ótima, né? Tem We Got Married, que é excelente, Put It There, excelente, Figure of Eight, excelente, This One, muito boa também. Cara, é muito bom esse disco. Esse disco é muito interessante, é diferente, sabe? Hum. Você vê que ele já estava ali atento a coisas que estavam acontecendo no mundo. Enfim, Foreigner é uma que eu gosto bastante mesmo. Boa lembrança. ele segue com outro bom disco, Off the Ground, né? Cuja turnê veio a São Paulo em 1983, né? Então, esse disco tem uma música muito, muito boa também chamada Hope of Deliverance, que, cara, eu tive a chance de ver ele tocar também, que, pô, sensacional, sensacional. Hope of Deliverance é É uma das aquele grandes CD, músicas que ele fez no violão. aquele CD clássico dele, né? O Paul is Live, né? Recriando a capa do Abbey Road, com Sim, recriando a é, Marta, né? Não é a Marta, é isso, um Sheepdog, exatamente, mas bem isso. Essas canções estão lá, né? exatamente. Eu vou passar um pouco aqui dos discos ao vivo, os discos clássicos, né? Porque senão a gente vai ter que ficar aqui 2 horas. Então eu vou avançar já pro Run Devil Run, né? Que ainda que seja um disco de covers, né? Tem coisas inéditas dele ali. E eu acho um ótimo disco do ponto de vista histórico, porque é um disco que a banda é magnífica, né? Ele de baixo, Ian Pace do Deep Purple na bateria, David Gilmour do Pink Floyd na guitarra. E assim, que mais você precisa E para mashup estar melhor que esse, né? de uma banda dessa, sabe? Não tem o que dizer, né? Então, é aquilo. Mas, acima de tudo, é um disco majoritariamente de covers, né? Tem Cover. uma faixa só, uma ou duas faixas só que são dele, né? A própria faixa título é uma delas. Uhum. E aí ele volta para o Driving Rain, que foi o disco que você puxou a carreira do Paul, que a gente já comentou, que leva para o Chaos and Creation in the Backyard. Para mim, o melhor disco que o Paul já fez nesse século. Que foi temas nossos de muitas conversas à época, né? Exatamente, me lembro da gente conversar sobre isso, me lembro da gente falar de English Tea, né, Uhum. Jenny Wren, né, How Kind of You. Esse disco para mim é um disco inteiro bom. Não tiro nada desse disco. Esse disco é muito, muito, muito bom, sabe? É, Ele já para tinha mim é se o separado da não, Heather? Não, né? não. Para mim esse disco é o primeiro momento em que o Paul ele encara a velhice, sabe? Encara a maturidade, sabe? Eu acho que esse é o primeiro disco do Paul que ele não olha para trás em momento nenhum, ainda que tenha uma outra música que possa remeter a coisas do passado, mas não necessariamente ao passado dele, isso que eu quero dizer, Uhum. sabe? Não tem nenhuma tentativa aqui de parecer jovem, não tem nenhuma tentativa aqui de parecer moderno, não. Uhum. É um disco coerente com a idade, coerente com as capacidades que ele tinha no momento, enfim. Um dos grandes discos do Paul McCartney de todos os tempos e de muito longe o melhor que ele fez nesse século. Memory Almost Full de 2007, outro grande disco. Porra, esse também é muito bom. Não é melhor que o anterior, mas é muito bom esse disco. Uhum. Sabe, Ever Present Past, grande single que saiu, sabe? Muito bom, Only Mama Knows, sabe? E aqui pra mim tem a melhor música que o Paul McCartney fez nesse século, que é House of Wax, sabe? Eu acho que é a última grande demonstração assim. Ah, preciso de um parêntese. Aham. No meio do caminho disso aí, nos anos 80, quando a gente estava falando do No More Lonely Nights, eu falei que o Paul só tinha exibido esses poderes todos apenas mais uma vez. Eu Uhum. não falei qual é a música, porque é uma música que está na trilha sonora de um desenho. Hum. Rupert the Frog, se eu não me engano, ele fez uma música chamada Once Upon a Long Ago. Para mim, essa é a última exibição assim máxima dos poderes do Paul McCartney. Sabe? Essa música é muito, 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 muito incrível. Procurem aí, sabe? Botem para tocar muito alto, prestem atenção em tudo que está acontecendo na música.
Once porque Upon a Long Ago. porque é muito incrível. Great. Voltando para o Memory Almost Full, eu destaco essa música House of Fox, justamente porque é uma grande performance, tanto dele como da banda, sabe? É uma grande exibição assim de solos e, enfim, linda música. Temos que falar, claro, do Kisses on the Bottom, né? Que é um disco também de covers, mas no entanto tem aí duas inéditas, né? My Valentine, que ele fez para Nancy, né? Para a esposa dele. E além do My Valentine tem Only Our Hearts, né? Que é outra música que se enquadra aí no, no conceito do disco, né? Uma curiosidade nessa música Only Our Hearts é que Steve Wonder volta ao estúdio, né, para tocar com ele pela primeira vez desde Ebony and Ivory. E o baterista dessa música é ninguém menos que Vini Colaiuta, um cara que tocou tanto com o Roberto Carlos como até com o Sandy Júnior. Enfim, fica aí essa, E Nicola Yuto. essa trivia aí para Aham. vocês. Em 2013 saiu o disco New, que é um disco para mim um pouco menos inspirado, ainda que tenha boas músicas também, né? Queen Eye é uma boa música, Early Days é uma ótima música. A própria faixa New, que é para mim uma grande homenagem aos Beach Boys e ao Brian Wilson. Enfim, ótima música. A melhor para mim é Rosanna, né? Osana, né? Tipo, com H. Acho linda essa O música. termo religioso, né? Osana. Isso, o termo religioso, exatamente. Hum. E os dois discos mais recentes do Paul, né? Primeiro Egypt Station de 2018, tem uma daquelas baladas ótimas, né? I Don't Know, e outra música incrível chamada Despite Repeated Warnings, né? Que ele já contava, já falava de muitas coisas que aconteceram aí no mundo nos últimos anos. Ele falou sobre essas coisas antes delas acontecerem. No entanto, nesse disco também está uma das piores músicas do Paul, sabe? Não vou dizer que é a pior, mas tá ali, ó, no top 3 das piores, que é justamente a homenagem que ele fez ao Brasil, né? Back in Brasil. Essa música é muito fraquinha. É Aham. muito ruim, Sim, o sabe? Não clipe dá. também é bem Sinto sofrível. muito, né? É uma pena justamente a música que ele faz citando o Brasil ser tão ruim, mas não dá pra passar pano. Pô, desculpa. E o disco mais recente dele, McCartney 3, com grandes músicas também, Find My Way, Pretty Boys, Women and Wives, Deep Deep Feeling, Kiss of Venus, é muito boa, Seize the Day, enfim. Pra gente encerrar o Paul, eu vou fazer o meu top 3. O número um, sem dúvida, Band on the Run, com Hum. toda certeza. Número 2 pra mim, Venus and Mars. E eu vou aqui também colocar uma pimentinha na história. O terceiro melhor disco do Paul McCartney é Chaos and Creation in the Backyard. Pô, aí você já mostra justamente o trivial, né? Que as pessoas, às vezes, acho que muita gente pensa que o Paul, anos 80 ali, e depois é só cantando os Beatles e o sucesso do Wings, né? Mas o cara fez muita coisa, um pouquinho irregular, pelo que você É. passou pra gente, né? Alguma irregularidade. Então, assim, falando de John e de Paul, assim, pensando só, o John pelo tempo curto, mas teve já o começo de oscilação, e o Paul ele fez bastante ups and downs, você diria, É, mas mas eu acho, mais mas ups. eu acho que isso se deve justamente ao tempo de carreira, cara. Isso de maneira nenhuma Sim. Uhum. aponta, desqualifica a carreira de um ou do outro. Não é nada Uhum. disso. Eu acho que o mergulho do John é um pouco mais profundo, justamente porque ele teve uma carreira mais curta. E o Paul, ele tem momentos muito ali meio estranhos, né? Como o Press to Play é um deles. Uhum. Mas no disco seguinte ele já sobe vertiginosamente, assim, sabe? Uhum. Ele fez um disco também com canções. Qual que é o disco que ele, canções em latim, coisas. Aí já tem várias coisas de música clássica, né? Tem Standing Stone, Liverpool Oratório, Ecce Cor Meum, né? Que todos eles são, são discos de música clássica. Paul Aí tem eu já essa nem entro, eu vertente já nem também. brinco, né? Porque eu não sou um conhecedor, então
Eu acho. Eu tenho todos, mas eu Mas aí já mostra nem. para nós o que que esse cara tem a oferecer, né? Justamente. Exato. Como o cara pode passear para lá e Tem para cá. discos de música, tem uma série de música eletrônica chamada The Fireman também, né? São 3 discos. Tem esses de música clássica. Tem vários, inúmeros discos ao vivo, né, que ele fez. Enfim, Uma várias trilhas, vastidão, né, tanto para desenho como para filme. um universo inteiro, né? E É, chegamos, portanto, ao nosso George, que em termos de sim. tempo de vida, né, foi um híbrido aí entre John e Paul. Ele falece É, perto de ficou no completar meio do 60 caminho, anos. né? Porque acabou morrendo em 2001, coitado. E mas lançou discos incríveis, sabe? Eu acho que o George já é o caso da gente dar uma passada mais rápida, Marcel, Sim, porque tem poucos discos muito bons, sabe? O primeiro, claro, All Things Must Pass é o melhor, sem dúvida, e é sem, triplo, sem né? triplo, né? Isso mostra exatamente como que o George era um cara prolífico na banda e não dava vazão, sabe? A quantidade de música que ele fazia não dava vazão comparado à quantidade de músicas que ele colocava nos discos, né? Mas, pô, Só no Revolver é o único, assim, que, digamos, das 14 era três dele, né? Se for é, pensar White Album, mas daí já são, na já é um proporção também disco não é a duplo. mesma coisa, né? Já é um É. disco. Enfim, no All Things Must Pass nós temos mais Sweet Lord, que certamente é o maior sucesso dele. Temos Wawa, temos Isn't It a Peach, What is Life. Tô falando de cabeça aqui quais são as mais sensacionais. Beware of Darkness, Let It Roll, né? A própria All Things Must Pass. Enfim, esse disco tem. Eu vou fazer uma coisa aqui, Marcel. Em troca de detalhar a discografia do George e do Ringo, vou contar uma história aqui Aham. que provavelmente você sabe, mas eu acho que é uma história muito, muito, muito boa envolvendo o George e outros personagens aí que a gente ama e certamente os teus espectadores amam também, né? Manda lá. Não sei se vocês sabem que o Phil Collins ele tocou no All Things Must Pass. Phil Collins foi contratado como músico de estúdio, né? Ele era amigo, se não me falha a memória, ele era amigo de um cara que dirigia para o Ringo. E aí o Ringo toca no All Things Must Pass, né? E aí eles precisavam de um percussionista, né? Pra, enfim, tocar umas coisas lá de percussão no disco. O motorista ficou sabendo e indicou: tem um amigo, posso chamar? Pode. E aí o amigo era o Phil Collins foi, tocou. E os takes que o Phil Collins tocou nunca saíram, nunca apareceram. Eles não estão aí no disco. Aham. Muito bem. Phil Collins, anos depois, se tornou um músico famoso, né? Com o sucesso do Genesis, né? Ele era o baterista do Genesis. Depois que o Peter Gabriel saiu, ele assumiu o vocal do Genesis e transformou a banda e virou um cara gigante no mercado, né? É fácil você dizer, sem nenhum exagero, que o Phil Collins, a gente pode colocar ele no que diz respeito à popularidade, a gente pode colocar ele no mesmo patamar do Paul McCartney, tranquilamente, sabe? E aí, quando ele estava já muito famoso, um dia ele encontrou o George Harrison num grande prêmio de Fórmula 1 em algum lugar da Europa. E aí foi falar com ele e tal, e aí contou a história. Falou: Olha, eu toquei no seu disco e tal, poxa, eu juntei uma graninha para poder comprar o disco assim que saiu, para eu me ouvir, e nunca consegui identificar o que eu toquei e tal. Aí o George falou assim: Cara, poxa vida, mas olha. Tudo bem, vamos tentar ver se a gente acha em alguma fita e tal. Poxa, vou tentar te ajudar. Eu disse que o George foi muito, muito solícito. Meses se passaram. Um dia chega na casa do Phil Collins o correio com uma caixa imensa, lacrada, cujo remetente era o George Harrison. Quando o Phil Collins abriu, era uma fita daquelas de estúdio mesmo, sabe? Imensa. E aí com um bilhete. Querido Phil, acho que encontrei você no disco.
Ele enlouqueceu. Falei, meu Deus, vamos botar pra tocar agora. Aí foi pro estúdio, botou a fita pra tocar. Isso vocês, pessoal que tá ouvindo, talvez não tenha dimensão, mas nós estamos falando de uma fita que é do tamanho de uma mesa, assim, sabe? Que eram as Aham. fitas que se gravavam naquela época. Você não tinha como ouvir aquilo em casa, não tinha um player daquilo doméstico. Você tinha que levar para um estúdio para poder ouvir. E aí ele levou aquela fita pro estúdio, botou a fita pra tocar. Quando botou pra tocar, cara, era uma confusão, um monte de barulho. Aí ele falava: Meu Deus, então é por isso que eu não entrei no disco, eu toquei muito mal. Caramba e tal, o George tinha razão, eu toquei muito mal, que vergonha, caramba. Esqueceu daquilo. Anos depois, ele encontrou o George de novo, chamou ele e falou: Pô, cara, eu quero te agradecer, puxa vida. Poxa, você teve o cuidado de mandar a fita pra mim, mas agora eu entendo, tantos anos depois, eu toquei muito mal. Aí o George virou pra ele e falou assim: Ó, quer saber do negócio? Aquilo não é você não. Aquilo eu contratei um percussionista pra fazer uma gravação horrível pra te sacanear. Sensacional. O George Enfim, cara. e as suas peripécias, né? É. Essa eu não Mas tem imaginava, cara. Não conhecia essa muitos história. discos legais do George, né? Living the Material World, de 73, é ótimo. O disco Dark Horse é muito bom, uma das grandes capas, né, da carreira solo dos Beatles, né? Lindo disco também. Depois eu acho que vai ficando meio estranho, sabe? Extra Texture, 33 e um terço, né? O próprio disco de George Harrison, Somewhere in England, Cloud9, eu acho que vai ficando meio estranho, sabe? Tem umas coisas ali que já são um pouco duvidosas. Enfim, eu confesso que, ainda que eu ame esses três primeiros discos solo do George, não é. O resto da carreira solo do George não é o meu preferido, não, cara. Tenho tudo, tenho todos, né? Uhum, Estão aqui as duas caixinhas com toda a discografia sim. dele, ó. Mas Mas, então, só para nós paginarmos, assim como eu tenho uma relação afetiva, né, com o Driving Rain, porque justamente eu tinha 15 anos, então eu tenho uma relação afetiva, sabe, com um certo disco do George, que é o Brainwashed, que é justamente o último disco dele, né? Escutei demais esse disco, o disco do Paul e o acústico do Ray, né? Foram uma mesma época, saiu mais ou menos junto, todos esses três, então eu ouvi muito intensamente. Então é um disco que eu acho muito bom, né? Queria que você só falasse um pouquinho sobre ele, o que que ele deixou aí de, como é que a gente pode colocar assim? O George tinha lenha para queimar, né? Naturalmente. Mas fala desse disco. cara, eu acho que o George tinha muita lenha pra queimar, sabe? Realmente, eu consigo ver uma carreira solo. Digamos que nem o George nem o John tivessem morrido, tá? Eu facilmente consigo ver uma carreira solo do George muito melhor que a do John. Facilmente, sabe? Eu Sim. acho que o George era um cara muito criativo, sabe? Eu acho que ele conseguiria fazer discos relevantes, sabe? Dentro do universo dele. Eu acho que ele é um cara um cara que seria fiel à história que ele construiu, sem procurar, sem procurar muitas inovações, assim, sabe? Sem querer explorar inovações. Então eu acho que ele tinha, assim, muita lenha para queimar. E esse disco que você citou, Brainwashed, eu acho que ele já saiu póstumo, cara. Eu acho que ele é de 2002. Exato, né? E Uhum. eu acho linda a faixa de abertura, Any Road, né? Acho linda. E é bom a gente contextualizar também que o George é um cara que fez apenas duas turnês na vida, né? Uma em 74, uma turnê péssima, muito ruim pelos Estados Unidos, e a outra no Japão, né, em 92, que é uma turnê impressionante, sabe? Tem um disco ao vivo dessa turnê que é uma coisa assim devastadora, sabe? Ele e o Eric Clapton tocando While My Guitar Gently Weeps, por exemplo, nossa, é uma coisa transcendental, assim, sabe? Uhum. E, e eu tô falando isso tudo porque justamente nunca mais ele se apresentou. Acho que ele fez um show em Londres depois dessa turnê
e nunca mais. E aí quando ele tava, acho que prestes a lançar esse disco, ele morreu logo um pouco antes, né, de lançar o Novembro. disco. Mas ele chegou eu me lembro de ver imagens na televisão dele cantando essa música Any Road, se eu não me engano. Tenho quase certeza que eu vi, cara. Ele Uhum. já bem idoso, cabelão, assim, sabe? E, Tem alguns bons enfim, destaques ali, né? Between the Devil and the Deep Blue Sea, uma música bacana. sim, lá no final. É, Rocking Chair in Hawaii, né? Que é legal também. também. Que ele tinha uma casa no Havaí, enfim. O Havaí era um lugar importante para ele. Marva Blues, que é um instrumental, eu acho lindíssimo, entre É. outros bons destaques. Hein? Então é isso, meu irmão. Paul McCartney has the longest career, né? O cara teve aquela carreira intensa com tudo, né? Ao passo que o John e o George, pelo tempo também, não tiveram. Então, é natural que a resposta seria que a maior carreira é a do Paul, mas eles são tão singulares, né? Que justamente os Beatles eles não foram à toa, né? Que esses três caras monstros se unirem e se juntarem, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem que falar também, pelo menos, de um disco do Ringo, né? Que é Sim, o manda um disco Ringo de para nós aí. um disco de 1973 do Ringo, né? Que é o melhor disco do Ringo de longe, né? E O foi a Beatles of primeira Blues, vez em que. Hã? aquele Beatles of Blues, é esse? Não, não, o disco Não? que tem I'm the Greatest, o disco que tem Hum, Photograph, enfim. Foi a primeira vez aí que os Beatles se reuniram, né? Sem o hum, Paul, mas a faixa, por exemplo, I Am the Greatest, tem o John, o George e o Ringo, né? É hum. uma música do John, inclusive, que vai sair a versão do John agora esse ano na edição de 50 anos do Mind Games. Então, estou muito ansioso para ver isso. E é nesse disco também que está a melhor música do Ringo, né? Que é a música Photograph, parceria Photograph. dele com George Harrison. Show de bola. E falando, só para fechar mesmo, cara, como é que você vê o Now and Then? Como é que foi para você? Como é que você sentiu? O que você achou da canção Now and Then? Rapaz, eu fiquei muito. Até aqui, ó. Eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi, sabe? Eu sou. Tá aqui, não dá pra ver. Pronto. Deu para ver, legal. Aham. É. Versão japonesa? É. Fiquei muito emocionado quando eu comprei e tal, quando eu ouvi a primeira vez. Acho um desfecho legal, sabe? É, acho bonito, consigo imaginar a emoção deles tocando essa música, do Paul principalmente, tocando essa música. Consigo imaginar a euforia quando eles descobriram que a inteligência artificial conseguiria, com tanta perfeição, fazer o serviço que eles não conseguiram 20, quase 30 anos atrás, durante as gravações do Anthology. Acho que é um momento muito importante da música pop, sabe? Muito importante mesmo. Mas, como nem tudo são flores, uma coisa que me incomoda no Now and Then é o clipe. Eu acho que o clipe ficou muito forçado, sabe? Acho que o Sim. clipe é forçado. Talvez não precisasse daquela quantidade de coisas que foram inseridas ali no clipe. Enfim. O próprio E eu Ringo acho e também Paul que o. vivos, né? Também não. É, é, Foi uma coisa artificial também, né? é. E eu acho também que ainda que seja do ponto de vista do marketing, ainda que seja muito bom eles falarem a última canção dos Beatles, isso não necessariamente é verdade, né? Porque da mesma forma que foi feita o uso da inteligência artificial para fazer Now and Then, eles podem muito bem usar a inteligência artificial para fazer diversas novas músicas que estão nas sessões do Let It Be, né? Ali tem muita música inédita que nunca saiu, sabe? Aham. A gente É tem isso. alguns aperitivos com Anthology, mas nada muito Alguns sério. aperitivos. É. Para ser bem específico, eu acho que o grande lançamento dos Beatles é isso aqui.
Sim. Getback. Isso aqui é o que todo mundo devia. Isso aqui devia ser estudado, como se fosse um livro na escola, como se fosse. Porque aqui tá tudo que você precisa saber, sabe? Uhum. É E a impressionante. qualidade, impressionante também. E a qualidade não tem o que dizer. Exatamente. Obrigado, Ramon, mais uma vez pela tua participação, querido. Sempre muito bom aprender, relembrar curiosidades, coisas novas aí, essa história do Phil Collins, absurdamente sensacional. É. E vamos repetir futuramente aí. Tá porta aberta para você sempre, cara. Marcel, eu te agradeço também o convite, cara. Eu peço desculpas de não ter rolado antes, né? A gente já tá tentando fazer isso há algum tempo, mais de um mês, tranquilamente. E peço desculpa por não ter rolado antes, mas é sempre um prazer também estar aqui com você. Peço licença mais uma vez para pedir e sugerir que seus inscritos, os seus ouvintes, deem uma chance lá para conhecer o Disco Voador, né? A Disco Voador Trabalho Podcast no excepcional. YouTube e Disco Voador Oficial no Instagram. Como eu disse, tem lá quase 250 entrevistas com músicos brasileiros de todas as fases, né? Tem, só para dar um exemplo, a única entrevista que o Zé Ramalho deu em 2022 foi para mim. Então, assim, a entrevista tá lá com quase 2 horas de Beleza. duração. Essa última temporada a gente teve uma entrevista daquelas raríssimas com o Arnaldo dos Mutantes, né? Falando de vários assuntos que ele não costuma falar, então tá lá. E a gente volta em maio, né? As entrevistas voltam em maio, mas enquanto isso, o Disco Voador continua voando com outras séries, outros conteúdos, outros momentos aí que a gente posta semanalmente. Tá certo? Maravilha, meu irmão. Parabéns e tamo junto aí. Abraço. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima. Valeu.